Fico muito feliz por você ter nos encontrado. Seja bem-vindo. Nos ajude deixando o seu joinha e se inscrevendo no canal. Prefácio. Em meu livro anterior, Bom Dia, Espírito Santo, ressaltei a realidade do Espírito Santo como Deus, um membro da Trindade igual aos outros dois, uma pessoa tão ou mais real do que você ou eu. Meu propósito, naquele livro, foi familiarizar o leitor com o Espírito, conduzindo a experiência com a presença dele. Meu propósito neste volume, A Unção, é fomentar esse belo relacionamento que prossegue, norteando o leitor quanto à realidade do poder de servir ao Senhor Jesus Cristo de acordo com a sua chamada particular para o leitor. Esse poder consiste na unção do Espírito Santo, conforme foi prometido por Jesus, após a sua ressurreição. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Atos 1:8. Penso que todos concordamos que, se já houve um tempo em que o corpo de Cristo precisou de poder, este é o tempo. Somente o prodigioso poder do Deus Todo-Poderoso pode fazer retroceder a maré do pecado e das enfermidades, que está inundando o mundo em todos os continentes. A fraqueza não é a nossa herança como crentes, mas muitos dentre nós se têm conformado diante dessa situação. Todavia, a Bíblia afirma que nosso testemunho de Cristo pode ser confirmado com sinais. Mark 16:20. O cumprimento dessa promessa é o propósito da unção do Espírito, e equipar o leitor crente com esse tesouro oculto é o propósito deste livro. Primeiramente, deve haver a presença, e mais tarde aparecerá a unção. A unção não é a mesma coisa que o batismo no Espírito Santo, embora este seja fundamental. A unção é o poder de servir a Deus. O leitor reconhecerá, sem qualquer sombra de dúvida, quando a presença do Espírito Santo de Deus descer sobre a sua vida, pois então usufruirá de uma doce comunhão, e também reconhecerá prontamente quando ele lhe tiver conferido poder espiritual, mental e físico, a fim de batalhar contra os demônios e as enfermidades. Não se engane quanto a isso. Deus quer que você tenha esses dois grandes dons espirituais, e isso tornar-se-á uma realidade em sua vida, conforme você for avançando na leitura. Momentos transformadores de sua vida esperam por você, mais adiante. Que o Senhor o abençoe a cada dia, enquanto você avança, passo a passo. Servimos a um admirável e poderoso Deus. Um desastre em Detroit. Eu estava deitado em meu quarto de hotel, em Detroit. Estava descontraído, orando tranquilamente e adorando ao Senhor. Era uma noite de sábado, no ano de 1980. O relógio marcava meia-noite, e eu deveria pregar na manhã seguinte logo mais, à noite, em uma igreja situada assim que se saia da cidade. Após alguns poucos momentos, a presença de Deus entrou no quarto, com potência tal que as lágrimas começaram a rolar pelas minhas faces abaixo, enquanto eu era arrebatado pela sua glória. A maravilhosa presença do Espírito Santo que tinha revolucionado de tal maneira a minha vida, anos atrás, era tão patente que me desliguei de tudo. Antes que eu me desse conta, já eram 2 horas da madrugada, e eu continuava orando. Na manhã seguinte, levantei-me rapidamente, sentindo-me descansado e forte, e orei de novo, antes de partir para a reunião. Tive consciência de que aquela oração matutina nada teve de extraordinário, nem se parecia com o que eu tinha experimentado na noite anterior. Mas, de fato, teria sido difícil igualar-se com a oração daquela ocasião. Fui para a reunião e, chegado o momento certo, comecei a pregar. Abri a boca para dizer as primeiras palavras, e uma nuvem de glória desceu sobre o edifício. Era como se a glória Shekinah, a avassaladora presença do Deus Todo-Poderoso, tivesse chegado. Era uma presença densa, tão densa que quase não podia me mover. As pessoas começaram a chorar. Enquanto eu falava, algumas pessoas caíram de seus assentos no chão. Elas se encolhiam e soluçavam. A reação delas era algo notável. O que estaria acontecendo? Foi então que fechei os olhos e proferi a palavra: Jesus. A presença e o poder de Deus varreram o auditório de uma maneira maior ainda do que antes, e as pessoas, por toda parte, se comoveram. Não percebi uma só pessoa que não tivesse sido visivelmente tocada. Um homem, que estava a meu lado, disse: "Nunca senti a presença de Deus como a estou sentindo neste momento." Lágrimas rolavam pelo seu rosto. Eu sabia que ele estava com razão. Nunca antes eu havia sentido tão poderosamente, em um culto, a presença e a unção do Espírito Santo. Interrupção para o almoço. Terminada a reunião, estava marcado que eu almoçasse na casa de uma prima, que residia em Detroit. Eu não a via já fazia algum tempo, e tinha esperado muito por aquele almoço em companhia dela. Minha prima e seu esposo vieram receber-me quando cheguei, e nos sentamos juntos à mesa. Depois de nos termos saudado calorosamente,
silenciosamente, renovando a nossa amizade antiga. Tivemos um almoço delicioso, e a nossa conversa foi vivida e agradável. De súbito, quando ainda estávamos à mesa, almoçando, senti o toque do Senhor em meu coração. Eu já conhecia bem aquele sentimento. Ele me estava convidando gentilmente. Vai orar. Tomei um choque e respondi em meu coração: Senhor, não posso deixar a mesa agora. Estou almoçando com essas pessoas. Nem ao menos guiei o carro até aqui. O hotel fica a 45 minutos de distância, e não tenho como chegar lá agora. Além disso, como eu poderia levantar-me e ir-me embora bem no meio do almoço? Silêncio. Terminou o almoço, e o homem que me tinha trazido de automóvel levou-me de volta ao hotel. Mas eu estava tão exausto que, quando cheguei ao meu quarto, acabei dormindo um pouco. Quando cheguei ao culto, naquela noite, a multidão era o dobro do que tinha aparecido pela manhã. O poder de Deus tinha se manifestado de forma tão impressionante que as pessoas continuavam muito excitadas, cheias de antecipação acerca do culto da noite. Como sucederia naquela noite, se a reunião matinal havia sido tão poderosa? Foi tudo diferente. Levantei-me para pregar, mas, quando abri a boca, nada aconteceu, além de meras palavras. Não havia presença. Não havia nenhuma avassaladora unção do Espírito. Não havia poder. Fiquei debatendo-me. Eu nem sabia o que fazer em seguida. Podia observar, mediante as expressões de suas fisionomias, que muitos estavam indignados o que teria acontecido. A verdade era, nada estava acontecendo. Apenas algumas horas antes, eu tinha simplesmente dito a palavra Jesus, e o poder de Deus invadira o auditório. Pessoas tinham sentido o toque de Deus, chorando em sua presença. Mas agora, eu estava dizendo tudo quanto eu podia pensar, mas coisa alguma estava sucedendo. Finalmente, o culto terminou. Fora um desastre. Penso que não poderia ter voltado mais depressa a meu quarto de hotel. Corri para o interior do quarto, fechei rapidamente a porta e a tranquei. Que alívio! Aquela reunião parecia ter durado uma eternidade. Sentei-me na beira da cama e em minha mente repassei toda aquela provação. Eu estava confuso e atônito. Deus, o que aconteceu? Ainda hoje de manhã a tua presença foi tão dominante e o teu poder foi tão grande que eu quase não podia manter-me de pé em meio à tua glória. E as pessoas ficaram comovidas até as lágrimas. As palavras continuaram borbotando de minha alma. Foi como no céu. No entanto, hoje à noite, o que houve de errado? Por que o culto foi tão estéril, tão vazio da tua presença? Finalmente calei-me, e a voz suave e gentil do Espírito Santo sussurrou: lembra-te da hora do almoço, quando eu estava contigo, dizendo, vai orar? Mas preferiste ficar com a tua prima. Deste a tua prima e ao marido dela o lugar que cabe a mim. Tu os puseste adiante de mim. Muito quietamente, mas também na defensiva. Respondi, mas Senhor, eu não podia afastar-me. O que minha prima teria pensado de mim? A voz, que continuava suave e gentil, manifestou-se de novo. Isso faz parte do preço. Beni, estás disposto a pagar o preço pela unção? Já me tinha sido dito sim, há poder na presença do Espírito Santo, acerca do que escrevi no livro Bom Dia, Espírito Santo. E também há poder naquela unção que quero ensinar a você, leitor, neste livro. E, igualmente, há um preço que precisamos pagar para obter e reter essa unção. Aquele episódio em Detroit, repito, impressionou-me profundamente com todos esses três fatos. A presença do Espírito Santo leva-nos a viver no poder da unção, se estivermos dispostos a pagar o preço da obediência. Kathryn Kuhlman, que foi personagem tão importante na apresentação do Espírito Santo e das verdades tanto da presença quanto da unção do Espírito em minha vida, já me tinha falado sobre o preço. Ela também já tivera de pagar o preço. De igual modo, jamais me esquecerei dos encontros que tive com um crente inglês que era dotado de uma tamanha unção do Espírito em sua vida. De cada vez que me aproximava dele, as minhas pernas tremiam. Algumas vezes eu me sentia fisicamente debilitado, só de olhar para ele. Um dia, orei, Senhor, que a tua unção que deste a ele também esteja sobre mim. E foi então que o Senhor retrucou, em meu coração, paga o preço, e eu te darei a mesma unção. E qual é o preço? Indaguei. A resposta não foi dada de pronto, mas um dia, de súbito, a resposta foi dada pelo Espírito Santo. Ele me mostrou a resposta em Atos 4.13, vr. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam, e reconheciam que eles haviam estado com Jesus. Essa é a chave, ter estado com Jesus, por muitas vezes e constantemente, e não apenas alguns minutos por dia, e nem apenas ocasionalmente.
Em Detroit, eu tinha estado com Jesus em um sábado à noite, mas eu me recusará a estar novamente com ele mais tarde, quando ele me acenou para fazê-lo. A presença e a unção. Conforme você for lendo, aprenderá como o Espírito Santo pode conduzi-lo à experiência da plenitude do poder da deidade em sua vida, a cada dia e todos os dias. Uma vez que percebo que a unção divina tem em reserva para você, experimentando a profundeza e a rica realidade daquele toque precioso, você nunca mais será a mesma pessoa. 2. O mais valioso dom como crente. O que você mais valoriza? Pessoas me vêm fazendo essa pergunta durante anos. E a cada vez a minha resposta é a mesma. Excetuando a minha salvação, o que mais valorizo é a unção do Espírito. A palavra unção talvez não seja familiar para alguns crentes. Este livro pretende mudar isso. Conforme escrevi em meu volume anterior, Bom Dia, Espírito Santo, nunca mais fui o mesmo homem desde que, pela primeira vez, Deus agraciou a minha vida com a preciosa unção de seu Santo Espírito. Essas últimas 3 palavras revestem-se de importância capital. A unção do Espírito Santo. Trata-se de algo efetuado pelo Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais pode nos dar essa unção, tendo passado por aquele glorioso encontro, sobre o qual discutirei no próximo capítulo. Agora prefiro morrer a passar um dia sem o resultado dele. Isso pode parecer uma atitude dramática em nossa época de egoísmo e humanismo, mas exprime uma grande verdade. Minha oração constante é simplesmente esta, e acredito que também passará doravante a ser a oração do leitor: Deus, por favor, nunca retires de mim a tua unção. Eu prefiro morrer a enfrentar o futuro sem o teu toque em minha vida, que eu nunca passe um dia sem a unção do teu Espírito Santo. Aquilo que Deus me tem ensinado acerca desse toque especial da unção tem me levado a estourar mais ainda o meu relacionamento com o nosso sempre presente companheiro, o Espírito Santo. Agora sei que existem vários tipos de unção, e explorarei essa questão nos capítulos que ficam mais adiante neste livro. E também sei que é possível para mim esquecer-me de meu Senhor e perder esse relacionamento íntimo que aprecio com todas as fibras de meu ser. Mediante um ato da vontade, posso voltar as costas para Ele e alienar a mim mesmo da comunhão com Ele. Mas nunca farei tal coisa. Conforme já afirmei, prefiro morrer a perder esse seu precioso toque. Minha meta é aprofundar mais ainda o meu relacionamento com Deus e crescer até atingir uma maior dimensão da unção. Pois, a despeito das inacreditáveis experiências que Ele me tem conferido, sei que Ele tem mais ainda, no futuro, para os seus filhos, e quero compartilhar com você, leitor, essas incríveis aventuras. Caro amigo, quero que saiba que Deus tem um toque especial para a sua vida no dia de hoje. É conforme tenho proclamado diariamente em meu programa diário de televisão, esse é o seu dia. Esse dia pode ocorrer hoje e todos os dias de sua vida. Se você assim desejar, um dia da realidade do Espírito Santo em sua vida, a unção. Seu desejo pode ter cumprimento. Talvez você se assemelhe a tantos outros crentes que me têm dito: Benny, desejo experimentar o poder de Deus em minha vida, mas realmente não sei como fazer isso acontecer. Amo a Deus e sei que Ele me ama, mas anelo por um relacionamento mais profundo e íntimo com Ele. Não quero saber a respeito dele, mas quero conhecer a Ele, bem como experimentar regularmente a realidade do seu poder. Fique certo de que o seu desejo pode ter cumprimento. O Senhor tem ouvido você clamar. A primeira coisa que Ele quer que você saiba é que Ele deseja intensamente que seus filhos, todos eles, experimentem a sua presença, não somente uma ou 2 vezes, mas todos os dias. Ele anseia que você conheça não somente a sua presença, mas também a comunhão com Ele e o seu poder. No entanto, meu amigo, você não poderá conhecer o poder da unção de Deus enquanto não tiver experimentado primeiro a presença de Deus. Muitos crentes têm entendido erroneamente o sentido real e a essência da unção. Eles pensam que se trata de alguma experiência tola, muito mais uma questão de sentimentos, e, em consequência, de pouca duração. Mas quando a unção do Espírito descer sobre a sua vida, então toda a confusão se evaporará, e você ver-se-á transformado para sempre. Lembro-me claramente da primeira vez em que senti aquele poderoso rio inundaste, poderoso e caudaloso da unção do Espírito, que perpassava por mim. Era como se eu estivesse envolvido em um cobertor de seu amor. Foi algo inconfundível. O calor de sua presença me cercou. As coisas ao meu derredor como que recuava para as sombras, enquanto eu me aquecia na presença do Espírito Santo. Não havia como enganar-me acerca de quem ele era. Fui assoberbado pelo amor de sua proximidade. Sentia uma paz total, ao mesmo tempo que explodia
dia de êxtase. Você também pode conhecer a Deus com essa profunda intimidade, ao experimentar a unção e o poder do Espírito, hoje, amanhã e sempre. Você já morreu para o seu próprio eu? Somente quando abandonamos o próprio eu, esvaziando-nos totalmente, podemos ser cheios da presença de Deus. Então, e somente então, podemos ver cumprido o trecho de Atos 1.8, a promessa de poder, sobre a qual discutirei mais adiante, em nossa vida. Pois quando a presença do Senhor nos envolve, então o seu poder pode começar a derramar-se sobre nós. Neste livro, falarei a meu leitor sobre a morte para o próprio eu, algo que soa tão ameaçador e impossível, e também mostrarei como vim experimentar, pela primeira vez, a unção do Espírito, e como aquele momento revolucionou minha vida. Conforme escrevi em Bom Dia, Espírito Santo, as coisas mudaram radicalmente para mim. Meu relacionamento com o Espírito de Deus tem se aprofundado constantemente desde aquele primeiro dia. Agora, ele faz parte de minha existência a cada dia e a cada hora. Nunca começo uma manhã sem convidá-lo a vir a capacitar-me a andar com ele durante todo aquele dia. Também é importante que você entenda que o Espírito do Senhor está vitalmente interessado em cada aspecto de nossa vida. Ele não divide as coisas em espirituais e seculares. Para ele não existem coisas seculares. Ele quer estar, e realmente está, envolvido em todas as coisas que dizem respeito à nossa vida. Na primeira parte deste livro, falarei a você sobre a pessoa divina chamada Espírito Santo. A grande maioria dos crentes conhece tão pouco dele, e, no entanto, ele é Deus. Eles o ignoram, nunca falando com ele, nunca lhe pedindo que venha fazer parte de sua vida minuto a minuto. Parecem preferir continuar rogando e implorando. Então ficam irritados por não receberem respostas. Quão errado é tudo isso? Afirma a Bíblia: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. TG 4.8. É chegado o tempo de você fazer isso. É chegado o tempo de você dizer: aqui estou, Espírito Santo. Vem andar comigo. Ajuda-me a receber o que o Pai tem para mim. Ajuda-me a ouvir o que o Senhor está dizendo. Quando alguém diz: vem, Espírito Santo, então cessa o caos e a confusão da vida no mundo. As trevas transmudam-se em luz. Seu coração vazio é replenado, e seus ouvidos são abertos para que possa ouvir a voz do Pai. Porquanto a voz de Deus far-se ausente para você sem a presença circundante do Espírito. Talvez você indague: por que o Espírito Santo, visto que ele é Deus e sabe todas as coisas, não nos ajuda e não nos dá aquilo de que precisamos? A resposta a essa pergunta é que ele é um perfeito cavalheiro, e nunca se intromete em nossa vida contra a nossa vontade. Mas no instante em que você lhe disser: Espírito Santo, ajuda-me a receber aquilo que estou pedindo, ele virá para ajudá-lo a receber, por intermédio de Jesus, aquilo que você estiver pedindo da parte do Pai. Como você deve estar percebendo, ele quer ter comunhão e companheirismo com você. Ele está procurando manter um relacionamento minuto a minuto, mediante o qual você poderá ter, efetivamente, a mente de Cristo, ver um coração 2.16. Quando o Espírito Santo torna-se uma realidade em nossa vida, ele prove uma avenida através da qual pode fluir a unção, o poder. Você está lembrado quando Pedro, Tiago e João estavam em companhia do Senhor, no momento da transfiguração, Mateus 17.1, uma nuvem os envolveu. O que seria aquela nuvem? Era o Espírito Santo. Quando lemos no Antigo Testamento a respeito da nuvem que descia sobre o tabernáculo, Êxodo 40.34, estamos lendo sobre o Espírito Santo. De igual modo, quando Jesus subiu ao céu, 40 dias depois de haver ressuscitado, uma nuvem o recebeu, Atos 1.19. Novamente, era o Espírito Santo. Por semelhante modo, quando Jesus voltar, ele estará envolto pela mesma nuvem, Atos 1.11. Naqueles casos em que o Senhor falou: de onde procedia a voz? Procedia da nuvem. O Espírito Santo é aquele que torna audível e clara a voz de Deus em nosso coração. Se você ainda não experimentou um andar diário no qual todas essas coisas são uma realidade em sua vida, é porque você ainda precisa compreender o que são a presença de Deus e a sua unção. Não pretendo limitar Deus e nem o que ele fará em sua vida, mas sei que, quando você receber a presença do Espírito, acontecerão 7 coisas notáveis em sua vida, todas elas referidas no 8º capítulo da Epístola aos Romanos. Essas coisas, por si mesmas, são dignas de toda a nossa busca. Você será liberado do pecado. Você, tal como tantos outros crentes, deve ter lutado quando alguma área de sua vida que não tem podido dominar durante anos. A Bíblia ensina que você não será libertado da lei do pecado, enquanto não estiver
seguindo o Espírito, a retidão passará a fazer parte natural de sua vida. Quando você aprender a andar no Espírito, você não precisará fazer algum esforço hercúleo. Seu esforço em busca da retidão cederá lugar a um fluxo permanente e fácil. Sua mentalidade será transformada. Você será liberto da fixação mental sobre as coisas da carne, mas, ao contrário, haverá de pensar nas coisas do Espírito. Você sentir-se-á totalmente em paz. Porquanto Paulo ensina que a inclinação do Espírito é vida e paz. Você será curado da cabeça aos artelhos. Porquanto daquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também revivificará os vossos corpos mortais, algo que a grande maioria dos membros do corpo de Cristo precisa desesperadamente. Você receberá a morte total para o eu e a plena vida de Deus. Porquanto Paulo disse que se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Você receberá intimidade com o Pai, quando, por meio do Espírito, você contemplar a sua face, a fim de dizer-lhe, Abba, Pai, Papai. Acima de tudo isso, você receberá poder para servir ao Todo-Poderoso. E depois de ter me encontrado pessoalmente com tantos crentes, em cruzadas de milagres por todo o nosso país, sei que você também está, faminto disso, disposto a pagar o preço mencionado no primeiro capítulo deste livro. Sinto-me transbordante por ser capaz de compartilhar com você essas experiências e esses discernimentos, porquanto sei que a presença do Espírito Santo e a unção, multiplicadas entre os milhões de crentes que existem no mundo, será a maneira por intermédio da qual o Senhor haverá de alcançar as almas necessitadas do mundo, nestes nossos dias. Oro para que você se sinta tão entusiasmado sobre tudo como eu mesmo me sinto. 3. No princípio, sentado no piso de meu dormitório, naquela noite de dezembro de 1973, fiquei lutando com as palavras que tinha ouvido poucas horas antes. Palavras misteriosas, palavras fortes. Por que será que eu não ouvirá antes palavras assim? Eu deveria estar exausto, pois eram mais de 11 horas da noite, e eu estava de pé desde bem antes da alvorada. Porém, minha mente não parava de percorrer, precipitadamente, todos os eventos daquele dia que me tinha abalado a vida. Um amigo me tinha levado a uma reunião, em Pittsburgh, dirigida por uma evangelista dotada do dom de curas, a quem eu conhecia bem pouco. O nome dela era Kathryn Kuhlman. Ouvi e experimentei coisas em Pittsburgh que haveria de alterar para sempre o curso de toda a minha vida. O Senhor me havia salvado fazia então uns 2 anos, e bem recentemente eu tinha sido posto em contato com um movimento carismático, por parte de alguns amigos de escola. Praticamente eu desconhecia tudo sobre a vida cristã dirigida pelo Espírito. Eu me sentia faminto, estava desesperado, mas até ali eu havia achado bem pouco para nutrir a minha alma. E agora, aquilo. O que a evangelista teria querido dizer naquele dia? Uma vez mais, pus-me a relembrar a reunião dirigida por Kuhlman. A mensagem dela tivera o título de O Poder Secreto do Espírito Santo. Lembro-me da primeira impressão que colhi daquela dama incomum, em seu vestido branco esvoaçante, enquanto ela quase dançava pela plataforma, flutuando como se estivesse ligada a algum poder invisível. Também me recordei das vibrações e dos estremecimentos bastante embaraçosos que eu havia experimentado durante 2 horas antes, então, por mais 1 hora durante a reunião, para então iniciar a mais arrebatadora adoração que eu julgara ser possível, e compreendi, acima de qualquer dúvida, naquelas horas, que o Senhor estava presente. A sua presença era inequívoca. Minha vida de oração, até ali, tinha sido a de um crente comum, sério. No entanto, naquelas poucas horas, em Pittsburgh, eu não estava mais falando com o Senhor, mas Ele é quem estava falando comigo. Ele estava me mostrando o seu amor, Ele estava me convencendo de sua misericórdia e bondade. E que tremenda comunhão foi aquela! Um pouco mais tarde, olhei para cima, saindo de minha profunda comunhão, para ver a senhorita Kuhlman que soluçava, o rosto escondido em suas mãos. Ela estava soluçando de uma maneira terrível, e não demorou muito para todos se calarem. A música parou, os porteiros estacaram, como que gelados. Isso continuou por alguns minutos, um silêncio de pedra. E, então, como se fosse um relâmpago, ela tirou a cabeça para trás, os olhos flamejando, incendiados. Eu nunca vira nada parecido com aquilo. Seu ser inteiro exibia ousadia. E, então, como se fosse um dardo, seu longo dedo indicador apontou para frente. Parecia que ele coriscava de poder, mas havia mais, sim, poder e emoção, tudo relampejando daquele dedo ossudo. Ela soluçava de novo por um momento e, então, falou. Mas não é possível, realmente, descrever a agonia e o drama que havia na voz dela. Embora não haja palavra mais adequada do que esta, falou.
falou. Ela implorou. Por favor. As palavras foram esticadas ao seu limite. Por favor, não entristeçam ao Espírito Santo. E ela repetiu. Por favor, não entristeçam o Espírito Santo. Ninguém se movia. E por certo também não me movi, embora eu sentisse que o dedo dela apontava diretamente para mim, o que me deixou bastante nervoso. Ela soluçava de novo por um momento e, então, falou. Mas não é possível, realmente, descrever a agonia e o drama que havia na voz dela, embora não haja palavra mais adequada do que esta. Falou. Ela implorou. Por favor. As palavras foram esticadas ao seu limite. Por favor, não entristeçam ao Espírito Santo. E ela repetiu. Por favor, não entristeçam o Espírito Santo. E estou certo que outros presentes sentiram a mesma coisa. E, então, a voz dela, ainda embargada por um soluço, continuou. Vocês não compreendem. As palavras ficaram como que penduradas no ar. Ele é tudo que eu tenho. Eu nem sabia de quem ela estava falando, mas gravei tudo em minha mente. Mas ela ainda não havia terminado. Por favor, não o magoem. Ele é tudo que eu tenho. Não magoem aquele a quem amo. Momentos depois, ela apontou de novo aquele seu longo e ossudo dedo indicador, e sei que ele apontava na minha direção. E, então, ela disse, ele é mais real do que qualquer coisa que há neste mundo. Ele é mais real do que vocês são. Descrevi a cena para você, como se ela estivesse ocorrendo de novo, a fim de impressioná-lo com um dos mais importantes pontos que nós, os crentes, devemos captar, sobretudo quando vamos adquirindo a percepção da presença da unção do Espírito Santo. Kathryn Kuhlman estava falando sobre uma pessoa mais importante do que você ou eu, uma pessoa, e não alguma coisa, uma névoa, uma energia, e nem alguma substância fantasmagórica, tênue e esvoaçante, acompanhada por música de órgãos e de harpas. O Espírito Santo é uma pessoa dotada de personalidade, de natureza. Ele é Deus, um membro em posição de igualdade com as outras duas pessoas da deidade, uma pessoa que contém, em si mesma, a inteira natureza da deidade, o Deus único e indivisível, que operou na criação e que opera na redenção e na concessão de poder. Nunca podemos esquecer essa verdade. Tudo quanto sabia, naquela noite de dezembro, em meu quarto em Toronto, é que eu queria o que Kathryn Kuhlman tinha, sem importar exatamente o que fosse que ela quisesse dizer quando disse, ele é tudo que eu tenho. Era isso que eu queria. E ali estava ele. Houve alguma hora naquela noite em que me senti compelido a orar, como se alguém me estivesse puxando pelos pés. E as primeiras palavras que brotaram em meus lábios foram Espírito Santo. Nunca antes eu havia feito aquilo. Agora é difícil de perceber, mas você precisa lembrar que eu nunca ao menos havia considerado que o Espírito Santo é uma pessoa a quem podemos nos dirigir. Eu só tinha orado, até então, ao Pai e ao Filho. Reuni a coragem e disse, Espírito Santo, Kathryn Kuhlman diz que tu és o amigo dela. Penso que ainda não te conheço. Antes do dia de hoje, eu pensava que te conhecia, mas depois daquela reunião, percebi que realmente ainda não te conheço. Acho que não te conheço mesmo. Posso encontrar-me contigo? Posso, realmente, ter um encontro contigo. Parecia que coisa alguma tinha acontecido, mas, enquanto eu pensava, ainda um tanto duvidoso, olhos fechados, algo como se fosse eletricidade me atravessou o corpo. E eu comecei a vibrar da cabeça aos pés, tal como havia acontecido em Pittsburgh. A única diferença, agora, é que eu estava sentado, vestido de pijama, no piso de meu dormitório, na casa de meus pais, em Toronto. E a noite ia muito adiantada. No entanto, eu tinha com o poder do Espírito Santo. Ele estava presente em meu dormitório. E minha vida nunca mais seria a mesma. E nem a sua vida, meu amigo, será a mesma, se você agir com base no que acabo de dizer. Uma lição de um ano inteiro. Minha apresentação ao Espírito tinha sido tão real que, quando acordei, ainda bem cedo na manhã seguinte, fiz o que me pareceu a coisa mais natural do mundo. Exclamei, bom dia, Espírito Santo, conforme até hoje faço, a cada manhã. Ele se faz sempre presente em nossa vida e anela por participar dela, desde os primeiros instantes em que despertamos a cada novo dia. Naquela primeira manhã, retornou de maneira inequívoca a gloriosa atmosfera da noite anterior, embora não houvesse mais vibrações ou estremecimentos, mas eu simplesmente me senti envolto com a sua presença. Aquilo que deu início a um ano de intensas experiências com a doce presença do Espírito, um ano de companheirismo e comunhão, de estudos bíblicos dirigidos pelo Espírito, em que eu ficava ouvindo aquele que a palavra de Deus descreve como mestre, conselheiro, consolador. Em meu livro anterior, narrei os problemas que tive de enfrentar com a minha família, depois que me converti a Jesus Cristo, tendo nascido em uma família grega em Israel, onde meu pai era o prefeito de Jope, e tendo sido educado em escolas católicas romanas, meus familiares me lançaram no maior ostracismo,
Depois que aceitei publicamente o Senhor Jesus, as coisas chegaram a um ponto tão tenso que meu pai nem ao menos me dirigia mais a palavra, e outros parentes escarneciam de mim ou me ignoravam. Isso era combinado com a minha incapacidade de falar com fluência, por causa de um severo caso de gaguez. Isso significava que eu passava horas sozinho em meu quarto, mas depois que tive aquele encontro com o Espírito Santo, tudo contribuiu para o meu bem, permitindo-me deliciar-me nas incalculáveis riquezas da presença dele. Não demorou muito para que me tornasse parecido com a senhorita Kuhlman, avaliando a presença do Espírito Santo em minha vida como um tesouro mais precioso do que qualquer outra coisa. Estou falando sobre uma percepção que excede em importância o batismo no Espírito Santo, o falar em línguas e outros aspectos normais da vida cristã carismática, que eu já havia experimentado. Sim, eu costumava falar em línguas, e frequentava Coração Fidelidade, uma igreja carismática. Mas aquela experiência com o Espírito foi mais preciosa do que tudo isso. O Espírito Santo tornou-se real para mim. Ele se tornou o meu companheiro. Quando eu abria a Bíblia, sabia que ele estava ali comigo, como se estivesse sentado ao meu lado. Ele me ensinava com paciência e me amava. Naturalmente, eu não contemplava o seu rosto, mas sabia onde ele estava. E foi assim que comecei a conhecê-lo pessoalmente. Jesus asseverou que não abandonaria os seus discípulos, você e eu, e nem os deixaria órfãos, mas que enviaria alguém para estar conosco e nos guiar. E agora eu estava entendendo, em primeira mão, que ele tinha cumprido a palavra. O propósito é revelado, é imperativo que eu repita um episódio já narrado em Bom Dia, Espírito Santo, a fim de pôr em melhor perspectiva essas notáveis experiências e mostra que a vida cristã não tem por finalidade ser um clube tipo abençoa-me e dá-me. Após numerosas indagações feitas ao Senhor sobre por que ele me estava permitindo experimentar a realidade de sua presença, tive uma visão assustadora. Vi alguém, defronte de mim, envolto por chamas e movendo-se de forma incontrolável. Seus pés não estavam tocando no chão, sua boca abria-se, de modo parecido com o ranger de dentes referido na Bíblia. Foi naquele momento que o Senhor me falou em uma voz audível: prega o Evangelho. Repliquei: mas Senhor, eu não sei falar direito. 2 noites mais tarde, tive um sonho. Vi um anjo que brandia uma corrente em uma das mãos. A corrente estava presa a uma porta que parecia encher o céu. Ele puxou pela corrente e abriu a porta, e vi ali pessoas, até onde minha vista dava. Estavam todas elas movendo-se na direção de um imenso e profundo vale, e aquele vale era um inferno. Milhares de pessoas se estavam precipitando em chamas. Os que iam mais na frente tentavam evitar a queda, mas o resto da humanidade os empurrava, precipitando-os nas chamas. Novamente o Senhor falou comigo: se não pregares, eu te considerarei responsável. No mesmo instante percebi que tudo em minha vida, incluindo minhas inacreditáveis experiências, em meses recentes, tinha um único propósito: impulsionar-me para pregar o Evangelho. Uma mudança espetacular. No início de dezembro de 1974, visitando Stan Shirley Phillips, em Oshawa, cerca de 50 quilômetros a leste de Toronto, eu não havia contado a ninguém as minhas experiências, sonhos e visões. Mas isso haveria de mudar. Perguntei a eles: posso contar a vocês uma coisa? Ambos balançaram a cabeça, em sinal de expectação, e, então, derramei diante deles o meu coração, pelo menos até onde minha gaguez me permitiu fazê-lo. Eles mostraram-se muito pacientes e ficaram me ouvindo por quase 3 horas. Finalmente, Stan me interrompeu e disse com grande entusiasmo: Benny, esta noite você deve vir à nossa igreja, para compartilhar essas maravilhas. Stan e Shirley faziam parte de um grupo de cerca de 100 pessoas chamado Siló, na Assembleia de Deus Trindade, em Oshawa. E, assim fui com eles naquela noite. Cabelos longos, vestes casuais, gaguejando, e tudo mais. Eu não sabia o que aconteceria, eu só sabia que o Senhor me tinha ordenado pregar o Evangelho, mas eu chegara a pensar que a pregação provavelmente devia ser realizada por meio de folhetos. Durante a primeira parte da reunião, eu continuava não sabendo o que havia de acontecer. Assim, fiquei muito nervoso, temeroso mesmo. Eu ia fazer de mim mesmo um tolo, e todos haveriam de rir de mim. Aquilo tudo era demais para mim. Não se passou muito tempo e Stan, um cientista que trabalhava em uma planta nuclear da área, me tinha apresentado, e eu estava me encaminhando para o púlpito. Eu nunca me pusera de pé por detrás de um púlpito. Stan disse-me: compartilhe suas experiências. E foi isso que me lancei a fazer. Abri a boca, aterrorizado, mas algo tocou em minha língua, deixando-a um tanto dormente, e comecei a falar, fluente e rapidamente. Na verdade, rapidamente demais.
e tive de me lembrar de diminuir o meu ritmo. Eu estava pregando o evangelho. Parecia impossível, mas eu estava falando claro e suavemente. E não parei. Eu lhes disse, e quase todos eram jovens, como eu tivera um encontro com o Espírito Santo em meu dormitório, de como falei com ele, fazendo-lhe perguntas, ouvindo falar comigo durante um ano. Fiz uma pergunta retórica: como alguém pode ter um encontro com o Espírito Santo? Eu mesmo respondi, de joelhos, deitado de costas, andando pelo quarto, orando. Ninguém tem um encontro com ele cantando algum hino. E pressionei um pouco mais. Só há uma maneira de chegarmos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ou seja, através da oração. Continuei falando nesse tom por cerca de 1 hora e, então, percebi que deveria estar chegando a um final. Mas eu queria falar sobre Moisés, pois o Espírito me tinha dado um discernimento que continua me deixando admirado até hoje. E, de súbito, fiquei de veras ousado. Moisés fez um pedido ao Senhor. Ora, ninguém pode fazer um pedido assim enquanto não tiver chegado ao Santo dos Santos, disse eu. Foi em um tempo 40 dias mais tarde, antes que ele pudesse fazer o pedido. Lembrem-se que Deus havia tocado nele, iniciando a comunhão, a adoração, a beleza, o êxtase, a presença do Todo-Poderoso, quando Moisés recebeu grande ousadia na fé. E foi então que ele pôde pedir: mostra-me a tua glória. Ele havia pago o preço, asseverei. Moisés estava dizendo: Senhor, tenho estado aqui em cima contigo durante esses últimos 40 dias. Nada mais resta de minha carne. Agora, deixe-me ver a tua glória. E Deus passou diante dele. E, embora tenha visto somente as costas do Senhor, ele viu a glória, a maravilha de Deus. Baixei a cabeça e pensei: vou orar. Em meu quarto, eu sempre me movia, como se estivesse estonteado, e chegava mesmo a cair no chão, enquanto convidava a presença do Espírito Santo. Isso me ensinou a procurar algum lugar seguro onde ficar de pé ou ajoelhar-me, chegando mesmo a encostar-me contra alguma parede. Mas eu não esperava que algo similar viesse a ocorrer em uma reunião pública. Assim, levantei minhas mãos e disse: Espírito Santo, és bem acolhido aqui. Por favor, vem. Instantaneamente, o poder de Deus atingiu aquele lugar. Pessoas começaram a chorar, e muitas caíram no chão. Ó Deus querido, o que faço agora? Voltei-me para o homem que estava dirigindo a reunião, na esperança que ele viria e tiraria de minhas mãos a direção do culto. Porém, quando me voltei e apontei na direção dele, ele caiu para trás bem 1 metro. Eu tinha tentado fazê-lo aproximar-se de mim, e, de súbito, ele ficou ainda mais longe de mim. Ninguém podia aproximar-se de mim. E foi então que me dei conta de que, durante todos aqueles meses, naquele ano que se passará, qualquer pessoa que tivesse estado no mesmo aposento comigo, teria caído também sob aquele poder. O líder fez várias tentativas para aproximar-se de mim, mas de cada vez em que o fez, bateu contra a parede. Finalmente, apenas falei com as pessoas. Muitas delas estavam ajoelhadas, chorando ainda. Falei-lhes um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Finalmente, terminei não orando mais. Lemos em Isaías 10:27. E acontecerá naquele dia, que a carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. E foi exatamente o que aconteceu ali. O domínio do diabo sobre as vidas é destruído quando nos vem a unção do alto. Esse foi o caso comigo e com a minha língua, e assim aconteceu com aquelas pessoas, naquela reunião. Conforme cheguei a perceber mais claro posteriormente, atividade religiosa, falar em línguas em voz alta, gemidos e suspiros não são requisitos prévios necessários para que se revele o poder de Deus. Na maioria das vezes, essas coisas servem de empecilhos, porquanto procedem da carne. Mas Deus quer demonstrar um poder real. Nosso desejo central não deveria ser receber os dons espirituais, mas a presença e o poder de Deus. Os dons espirituais talvez não transformem a sua vida, mas a presença e o poder de Deus certamente a transformarão. E era isso que eu estava provando pela primeira vez, naquela noite, em Osava. Conforme eu já disse por centenas de vezes ao longo dos anos, Deus nunca chega tarde. Ele nunca se manifesta cedo demais, mas também nunca o faz tardiamente. Quando minha língua ficava dormente, eu simplesmente dizia: é agora, e começava a falar. A unção do Espírito havia chegado, eu tinha sido curado da gaguez, e minha pregação adquiria poder. Miraculosamente, teve início o meu ministério, expandindo-se como se fosse um cogumelo. Virtualmente chegavam a cada dia da parte de igrejas e comunhões diversas, para que eu ministrasse. É importante observar que eu havia experimentado pela primeira vez a presença do Espírito Santo 1 ano antes,
e que me havia ensinado, meticulosa e amorosamente, reassegurando-me, consolando-me e amando-me por um ano inteiro. Eu tinha obedecido ao Senhor conforme a mais plena extensão de meu entendimento, e a unção me tinha sido dada, tal como acontecerá também com você. Essa unção destina-se a todos os crentes. Uma vez que um crente aprenda o que a unção reserva para ele, uma vez que experimente a profundeza e a rica realidade daquele toque precioso, a vida adquirirá um novo significado, quando esse crente mover-se até ao lugar de culto que o Senhor tem para ele. Uma forte advertência. Nunca me esquecerei de minha volta de Osava para casa, naquela noite. Eu estava zonzo, deitado em minha cama. Uma hora mais tarde, eu continuava estonteado, boquiaberto diante dos eventos daquela noite. Eu tinha visto o verdadeiro poder de Deus. Tinha recebido um vislumbre, embora muito fugidio, da resposta à declaração de Kathryn Kuhlman: se você encontrar o poder, se você encontrar o poder, você encontrará o tesouro do céu. Era apenas um indício, e precisava compreender mais. Eu ainda era muito inexperiente. O que fizeste esta noite, Senhor? Perguntei em meio às trevas. Inesperadamente, ouvi a resposta pronta: se fiel. E foi tudo. Se fiel. Na manhã seguinte, pouco depois de despertar, liguei o aparelho de rádio, seguindo o meu hábito de ouvir os cultos, enquanto eu me preparava para ir à igreja. A primeira coisa que ouvi, eu não faço a menor ideia de quem teria falado, foi: cuidado com o que fizeres com o poder que tens recebido. E, logo em seguida, o programa saiu do ar. Não sou capaz de explicar isso. Eu havia ligado o rádio quando uma voz estava dizendo: cuidado com o que fizeres com o poder que tens recebido. E, ato continuou. A voz se calou, e não mais pude achá-la, embora tivesse mexido nos botões do aparelho por algum tempo. Naturalmente, percebo agora que as palavras "ser fiel", que tinha ouvido na noite anterior, e a forte advertência pelo rádio, na manhã seguinte, completavam-se entre si. O recado dizia, em sua essência: toma cuidado com o poder que te dei. Não fiques a brincar com ele, e nem abuses dele. Essa advertência destina-se a todos os que buscam e recebem a unção do Espírito. Deus precisa poder confiar em você. Ele anela que conheçamos e experimentemos a sua presença e a sua unção. Quando nos tivermos esvaziado de nós mesmos, haveremos de conhecer a sua presença, e somente então poderemos experimentar o seu poder, a unção do Espírito Santo. Mas o fator do caráter fidedigno do crente também se reveste de capital importância. Precisamos ser fiéis com aquilo que Deus nos supre tão ricamente. Disciplina e a tradição, sem qualquer relacionamento com um Deus pessoal. Nasci e fui criado como um grego em Israel, e fui educado em escolas católicas romanas, dirigidas por freiras. Desde pequeno, fui afetado por uma forte gaguez que tornava a comunicação oral extremamente difícil, quase impossível. Sentia-me desarraigado aos 15 anos quando minha família mudou-se para Toronto, no Canadá. Fui forçado a aprender uma quarta língua, o inglês, além do árabe, do hebraico e do francês, que eu havia falado previamente nas escolas católicas. Fui tirado do interior de uma escola católica parecida com um claustro, para as escolas públicas de Toronto. Eu era um rapaz solitário, quieto, tímido e inseguro. Já tivesse tido gloriosos encontros com ele antes disso, através de sonhos e visões. Antes de meu renascimento espiritual, eu tinha tentado ajustar-me a todas as diretivas e orientações prescritas por aqueles que exerciam autoridade sobre mim. Tinha observado todas as tradições ligadas à educação católica e, honestamente, tentei obedecer àquele que eu encarava como representante de Deus em minha vida. Eu era um bom aluno e agia conforme era instruído pelas freiras: fazer sinal da cruz quando passava diante de uma igreja católica, rezar regularmente, coisas semelhantes. Eu me considerava um bom cristão, embora não me sentisse completo e nem realizado. Imediatamente depois de minha experiência de salvação, comecei a frequentar uma igreja que tinha 3.000 jovens, no centro de Toronto. Eu não estava acostumado com aquele tipo de reunião carismática, com suas reações espontâneas e imprevisíveis em vários níveis de volume. Sintonizava-me melhor com atividades previsíveis, reservadas, deliberadas. Aquelas eram pessoas diferentes. Elas se abraçavam umas às outras, e a alegria parecia irradiar de sua fisionomia. Naturalmente, na época eu nada sabia a respeito do movimento carismático, só sabia que não estava em um ambiente com o qual eu estivesse familiarizado. Parcialmente, por causa de minha avaliação equivocada a respeito da espiritualidade, minha mais seria reação veio algum tempo mais tarde, depois de eu haver sido batizado no Espírito Santo. Percebi que estava observando muito certo homem, que eu pensava
confessava ser o indivíduo mais espiritual que havia na igreja. Eu observava como ele erguia as mãos, quase constantemente. Seu corpo balançava um pouco. Seus lábios tremiam enquanto seus olhos olhavam para o céu. E quando ele orava naquele idioma desconhecido, línguas, ele sempre dizia a mesma coisa como se estivesse repetindo algo, por muitas vezes sem conta. Sempre que eu o ouvia orando, sempre a mesma coisa. Ele se sacudia e dizia a mesma coisa. Ingênuo e faminto pelas coisas de Deus, dirigi-me a ele, certo dia, e perguntei se poderia conversar com ele. E ele pareceu bastante amigável. Estou faminto por mais, respondi. Como poderei achar aquilo pelo que estou procurando? Ele olhou para mim e perguntou, você já foi batizado no Espírito Santo? Sim, respondi, ansioso por receber maior orientação. Você fala em línguas? Tornou ele a indagar. Sim, repliquei. Ele olhou para mim e disse, em um tom de sabedoria prática, e o que mais você quer? Fiquei chocado e, após um momento discreto, afastei-me em silêncio. E o que mais eu quero? Pensei, se isso é tudo quanto há, tenho certeza de que há nisso muita coisa, mas eu queria mais de Deus, desesperadamente, pois, em minha alma, estava certo de que havia mais para mim. As páginas da Bíblia assim me segredavam, mas eu mesmo não sabia o que fazer. Não sabia que Deus estava oferecendo, e nem como obter a oferta. Ninguém parecia capaz de ajudar-me. Mudei de igreja, em 1973, e conheci um homem admirável, Jim Poitier, um ministro metodista livre, que se tornou um bom amigo e que, um dia, me fez conhecer o ministério de Kathryn Kuhlman. Isso pôs em movimento os eventos que descrevi nos capítulos anteriores. De outra sorte, eu não teria aprendido acerca da maravilhosa presença de Deus e da unção do Espírito Santo, ambas as quais destinam-se a todos os crentes. O Senhor nos quer dar muito mais do que muitos de nós acreditam ser possível. Quero compartilhar com vocês, meu leitor, as coisas que o Senhor me tem ensinado, desde aquele dia admirável em que Ele soltou a minha língua e começou a adotar-me para o ministério. Essas maravilhosas possibilidades também são para vocês. Minha oração é que Deus o inspire e o faça avançar, a fim de que, juntos, possamos cumprir o seu plano para o período extraordinário no qual estamos vivendo. Como tudo começou antes que eu compartilhe das maneiras pelas quais o Senhor me ensinou e me concedeu poder para o ministério, quero levá-lo de volta a algum tempo anterior, prestando-lhe maior discernimento quanto àquele glorioso dia, em Pittsburgh, quando me encontrei com o Espírito Santo, em uma reunião dirigida por Kathryn Kuhlman. Aquele dia de 21 de dezembro de 1973 começou às 5 horas da madrugada, na manhã subsequente em que meu amigo, Jim Poitier, e eu tínhamos feito uma viagem, em companhia de um numeroso grupo, em um ônibus alugado, de Toronto a Pittsburgh, em meio a uma terrível tempestade de neve. Apenas 4 horas antes tínhamos ido deitar-nos em nossas camas, em um hotel. Jim insistiu que fossemos até a primeira igreja presbiteriana, no centro de Pittsburgh, aí pelas 6 horas da manhã, pois de outra sorte, não conseguiriam assentos. E, assim, ainda estava escuro como breu quando chegamos, e, mesmo assim, já havia centenas de pessoas presentes, embora supostamente só dentro de 2 horas as portas seriam abertas. Fazia um frio enregelador, e eu estava vestido de tudo quanto eu havia levado, botas, luvas, cachecol. Ser um homem pequeno envolve algumas vantagens. Fui avançando palmo a palmo até as portas, puxando de atrás de mim. Eu quase não podia acreditar que houvesse tanta gente. É assim todas as semanas, comentou uma mulher. Enquanto eu estava ali de pé, de repente comecei a vibrar, como se alguém me tivesse agarrado o corpo e começasse a fazê-lo estremecer. Por um momento pensei que o ar gelado me estivesse fazendo tremer, mas eu estava vestido confortavelmente e não sentia frio. Um estremecimento incontrolável tinha tomado conta de mim. Coisa assim nunca antes me tinha acontecido. Eu não conseguia parar. Estava por demais embaraçado para falar com Jim a respeito, mas podia sentir que os meus próprios ossos se estavam entrechocando. Eu sentia mais forte os estremecimentos nos joelhos e na boca. O que está sucedendo comigo? Perguntei a mim mesmo. Será o poder de Deus? Eu não estava entendendo nada. Uma corrida para a frente. As portas estavam prestes a abrir-se, e a multidão pressionava para frente, ao ponto de eu quase não me poder movimentar. No entanto, a vibração não parava. Disse Jim, Benny, quando aquelas portas se abrirem, corra o mais depressa que você puder. Por quê? Perguntei. Se você não correr, passarão por cima de você. Ele já tinha estado ali, noutra ocasião.
Eu jamais tinha pensado que faria parte de uma corrida para ir à igreja, mas ali estava eu. E, quando as portas se abriram, parti rápido o coração se fosse um corredor dos 100 metros, nas Olimpíadas. Passei na frente de todos, mulheres idosas, jovens, todos eles. De fato, corri para a primeira fileira de assentos e tentei sentar-me, mas um porteiro disse-me que a primeira fileira já estava reservada. Mais tarde, tomei conhecimento de que o pessoal administrativo da senhorita Kuhlman escolhia a dedo quem poderia sentar-se na primeira fileira. Ela era tão sensível ao Espírito Santo que queria que somente apoiadores positivos, dedicados à oração, se sentassem bem defronte dela. Com meu severo problema de gaguez, eu sabia que seria inútil argumentar com o porteiro. A segunda fileira de assentos já estava totalmente ocupada, mas Jim e eu encontramos lugares na terceira fileira. Ainda se passaria mais uma hora, antes do culto começar, e, assim, tirei minha capa, minhas luvas e minhas botas. Quando relaxei um pouco, percebi que estava tremendo mais ainda do que antes. Simplesmente eu não conseguia dominar-me. As vibrações percorriam meus braços e minhas pernas, como se eu estivesse amarrado a alguma espécie de máquina de agitar. A experiência era totalmente desconhecida para mim. Para ser honesto, eu estava assustado. Quando o órgão começou a tocar, tudo em que eu podia pensar era que eu estava tremendo, mas não era uma sensação doentia. Não era como se eu estivesse sendo afetado por algum resfriado ou vírus. De fato, conforme o tempo passava, mais aquilo se tornava bonito. Era uma sensação incomum, que nem ao menos parecia física. Experiência era totalmente desconhecida para mim. Para ser honesto, eu estava assustado. Quando o órgão começou a tocar, naquele momento, como se tivesse saído de parte alguma, apareceu Kathryn Kuhlman. Em um instante, a atmosfera dentro do edifício pareceu eletrificar-se. Eu não sabia o que esperar. Não sentia coisa alguma em meu redor. Não houve vozes, nem anjos celestiais cantando. Nada. Tudo quanto eu sabia era que eu estava tremendo fazia nada menos de 3 horas. E, então, quando os canticos começaram, notei que eu estava fazendo algo que nunca tinha esperado fazer. Eu estava de pé, minhas mãos estavam erguidas, e lágrimas me desciam pelo rosto, enquanto todos cantávamos o hino Quão Grande És Tu. Era como se eu tivesse explodido. Nunca antes as lágrimas me tinham descido tão depressa rosto abaixo. E depois ainda falam de Estache. Era um sentimento da mais intensa glória. Eu não estava cantando da maneira como normalmente canto na igreja. Cantava com todo o meu ser. E quando chegamos às palavras, canta minha alma, meu Salvador e Deus, a ti. Literalmente eu estava cantando com a minha própria alma. Eu me sentia tão perdido no espírito, naquele hino, que foram necessários alguns momentos para que eu percebesse que haviam parado aqueles estremecimentos. Mas a atmosfera do culto prosseguiu. Penso que eu tinha sido arrebatado. Eu estava adorando acima de qualquer coisa que eu já havia experimentado. Era como ter enfrentado a verdade espiritual, face a face. Se alguém estava sentindo a mesma coisa, não sei dizer. Em minha experiência de jovem crente, Deus havia tocado em minha vida, mas nunca como naquele dia. Como se fosse uma onda eu estava ali de pé. Enquanto continuava a adorar ao Senhor, abri os olhos para olhar ao redor, porquanto, de súbito, senti uma lufada de vento. Eu não sabia de onde o vento estava vindo. Era gentil e suave como uma brisa. Olhei para as janelas com vitrais coloridos, mas estavam todas fechadas, e tinham sido postas alto demais para permitirem que aquela brisa entrasse. A brisa incomum que eu senti, entretanto, assemelhava-se mais a uma onda. Senti que me desceu por um braço e subiu pelo outro. Eu sentia que a brisa realmente se movia. O que estava acontecendo? Poderia eu reunir coragem suficiente para dizer o que eu estava sentindo? As pessoas talvez pensassem que eu estava enlouquecendo. Durante o que me pareceu uns 10 minutos, as ondas daquele vento continuaram a passar por mim. E, então, senti como se alguém tivesse envolvido meu corpo em um puro cobertor, um cobertor de calor. Kathryn começou a ministrar ao povo, mas eu estava tão absorvido pelo Espírito que nada mais, realmente, me interessava. O Senhor se estava mais perto de mim do que jamais estivera antes. Eu sentia necessidade de falar com o Senhor, mas tudo quanto eu podia sussurrar era: querido Jesus, por favor, tem misericórdia de mim. E eu disse novamente: querido Jesus, por favor, tem misericórdia de mim. Eu me sentia muitíssimo indigno. Eu me sentia como Isaías, quando entrou na presença do Senhor. Ai de mim, que vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos.
Isaías 6.5. A mesma coisa acontecia quando as pessoas viam a Cristo. Elas imediatamente percebiam a sua própria imundícia, a sua urgente necessidade de purificação. Foi isso que ocorreu comigo. Era como se um gigantesco holofote estivesse enfocando a sua luz sobre mim. Tudo quanto eu podia ver eram as minhas fraquezas, as minhas falhas, e os meus pecados. E eu proferia, por muitas vezes em seguida, querido Jesus, por favor, tem misericórdia de mim. Foi então que ouvi uma voz que me pareceu inconfundivelmente do Senhor. Era muito gentil, mas inequívoca. Ele me disse, minha misericórdia é abundante sobre ti. Minha vida de oração, até aquele ponto, tinha sido a de um crente médio, normal, mas naquele momento, naquela reunião, eu não estava apenas falando ao Senhor, Ele estava falando comigo. Oh, que tremenda era a comunhão que eu sentia! Eu quase nem percebia que aquilo que estava acontecendo comigo, na terceira fileira da primeira igreja presbiteriana, em Pittsburgh, era apenas uma prelibação daquilo que Deus tinha planejado para o meu futuro. Aquelas palavras retiniam em meus ouvidos. Minha misericórdia é abundante sobre ti. Sentei-me, chorando e soluçando. Simplesmente nada havia, em toda a minha vida, que se pudesse comparar com o que eu estava sentindo. Fui de tal maneira cheio e transformado pelo Espírito que nada mais interessava. Eu não me importaria se uma bomba nuclear atingisse Pittsburgh em cheio, e se o globo terrestre inteiro se partisse pelo meio. Naquele momento eu me sentia conforme a palavra de Deus descreve, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. FP 4.7. Jimmy havia contado sobre os milagres que tinham lugar nas reuniões dirigidas pela senhorita Kuhlman, mas eu não fazia a mínima ideia do que haveria de contemplar nas 3 horas que se seguiram. Pessoas surdas, de súbito, começavam a ouvir. Uma mulher levantou-se de sua cadeira de rodas. Houve testemunhos da cura de tumores, artrites, cefaleias e muito mais. Os críticos mais severos de Catherine têm reconhecido as curas genuínas que têm ocorrido nas reuniões dirigidas por ela. O culto foi demorado, mas pareceu-me como um momento fugidio. Nunca, em toda a minha vida, eu tinha sido de tal modo comovido e tocado pelo poder de Deus. Em uma reunião posterior, pouco depois daquele maravilhoso encontro com o Espírito Santo, voltei a outra reunião dirigida pela senhorita Kuhlman, quando ela então discorreu sobre o preço que ela tivera que pagar pela unção em seu ministério e pelo segredo do poder do Espírito Santo. Ela falou sobre a morte para o próprio eu, sobre a necessidade de carregar a cruz, de pagar o preço. E por várias vezes disse, qualquer um de vocês, ministros, pode possuir aquilo que eu tenho, se ao menos quiser pagar o preço. Naquele culto, comecei a entender que existe uma experiência superior, algo mais do que apenas a presença do Espírito Santo. Há uma unção, um poder dado para o crente poder servir, e que isso vem através do pagamento do preço. Compreendendo o preço em que consiste esse preço, foram necessários muitos anos para que eu chegasse a essa compreensão, a qual agora quero compartilhar com o meu querido leitor. Disse Davi, no Salmo 63, VR, ó Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente te busco. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Assim no santuário te contemplo, para ver o teu poder e a tua glória. Davi tinha percebido um lampejo do poder e da glória de Deus e agora estava anelando por eles. Porém, como ele poderia obter esse poder e essa glória? Foi ao considerar essa passagem que o Espírito Santo começou a abrir os meus olhos e fazer-me entender o que a senhorita Kuhlman queria dizer acerca de pagar o preço e acerca da mortificação. Davi declarou que a sua carne almejava por Deus, ao mesmo tempo que a sua alma se sentia sedenta. Entre mentes, Isaías 26.9, afirmou que, com o seu espírito, ele procurava diligentemente por Deus. Assim sendo, temos a carne anelante por Deus, a alma sedenta por Deus e o espírito procuranço por Deus. É digno de nota que nos relatos mosaicos acerca do tabernáculo achamos estes pontos: o átrio externo, que simboliza a carne, o lugar santo, que simboliza a alma, e o santo dos santos, que simboliza o espírito. O anelo ocorre no átrio exterior, a sede ocorre no lugar santo, e a procura no santo dos santos. E, assim, que anelamos por Deus, entramos em oração, que é o ponto onde Deus começa a tratar com a carne, a fim de crucificá-la. Esse é um lugar de luta, pois, quando dobramos os joelhos a cada dia, tudo quanto podemos pensar, a princípio, é na culpa, nas nossas falhas e nas nossas profundas necessidades.
Repetimos nossas declarações por muitas e muitas vezes, enquanto Deus parece estar a milhões de quilômetros de distância e perguntamos se estamos chegando a algum lugar. Queremos cair no sono, iniciar um período de descanso, qualquer coisa. O que não percebemos de imediato é que, quanto mais tempo nos demoramos a orar, menos da carne permanece conosco. Esse tipo de morte começa quando estamos prostrados de joelhos, e em breve, quando Deus termina de crucificar a carne, percebemos que houve um irrompimento, sentimos-lo mesmo, e, de súbito, nossas orações tornam-se reais. Um rio começa a jorrar de nosso interior, e nossas palavras passam a revestir-se de significado. A presença de Deus aparece, e algo bem real nos acontece. Talvez até comecemos a chorar. Esse irrompimento pode durar por meia hora, uma hora, ou mesmo por mais tempo. Durará o tempo que for necessário no caso de cada crente, tudo dependendo de onde nos achamos com o Senhor, de nosso relacionamento com Ele. Deus precisa acabar com os ídolos e com os pecados ocultos no coração do crente. Quaisquer Isaques que estejam ocultos em nosso coração precisam morrer. Era isso que Deus estava fazendo com Abraão. Se você não tiver orado faz muito tempo, então não poderá esperar que esse rompimento ocorra somente depois de 1 minuto ou 2. Lembremos-nos que essa é uma questão diária. O irrompimento não ocorre de uma vez para sempre. Disse Paulo, em Coríntios 15:31, cada dia morro, haverá um conflito, cada vez que entramos nessa forma de oração. A presença e a unção não são dadas somente porque morremos faz 20 anos, mas nos são conferidas hoje, porque morremos hoje pela manhã. Deus não se utiliza de restos. Você saberá quando houve o irrompimento em sua vida porque o senso de culpa desaparecerá. A ausência do senso de culpa significa que você irrompeu para o outro lado. Você o buscou e o encontrou, em algum ponto, pois manifestar-se-á a sede por Deus. A sua alma terá sede de Deus. Escreveu Davi, em Salmos 42.1,2. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. É precisamente isso que acontece conosco. Nossa alma tem sede de chegar à presença do Deus vivo, ela tem sede de sua presença. A linguagem metafórica de Davi é perfeita. Uma corça busca água por duas razões. Uma, por estar sedenta, e, outra, por estar sendo perseguida por algum outro animal. A corça sabe que o seu cheiro perder-se-á se ela chegar à beira da água. Assim, estará em segurança. Outro tanto sucede conosco, os crentes. Temos sede da presença de Deus porque a sua presença nos satisfaz a alma, e porque nenhum adversário poderá então tocar em nós. O diabo não poderá achar-nos. Essa também é uma das razões pelas quais Davi escreveu, Tu és o lugar em que me escondo, SL 32:7. E, assim, quando encontramos aquela água pela qual a nossa alma se sente sedenta, o louvor começará a brotar de dentro de nós. O crente reconhece que chegou ao lugar santo, onde o louvor é genuíno. Desaparecerá o declarações preparadas de antemão como, Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Antes o louvor tornar-se-á real. Cada aspecto de nosso ser estará agradecendo ao Senhor, até mesmo por aquelas coisas pelas quais, uma hora atrás, não sentíamos que podíamos agradecer-lhe. Tudo tornar-se-á então muito bonito. E agora, o Santo dos Santos, você está lembrado de que, em Salmos 63.2, VR, Davi falou querer ver o poder e a glória de Deus? Isso ocorre no terceiro estágio do pagamento do preço, a busca e a morte para o próprio eu no Santo dos Santos, um símbolo do Espírito. Esse é o lugar onde nada dizemos, nem nada fazemos. O crente, chegando ali, não ora, também não canta, mas recebe. Esse era o lugar para o qual Davi apontou, quando disse, em Salmos 42.7, um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. No átrio exterior, minha boca falava com Deus. No lugar santo, minha alma estava falando. No Santo dos Santos, meu espírito é que fala. Um abismo chama outro abismo. É aí que nasce a oração sem cessar, onde nos aquecemos sob a glória de Deus. Ali não estamos mais anelando. Não estamos mais sedentos. Estamos bebendo. Escreveu Davi, em Salmos 46.10, Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. No Santo dos Santos,
O crente fica tão cheio que não consegue falar, as palavras tornam-se inadequadas. O crente fica totalmente na presença de Deus. O crente não está mais interessado naquilo que Deus pode fazer por ele, mas está interessado em conhecê-lo. Aqueles que experimentam isso são aqueles a quem Deus pode confiar a sua unção, conforme o leitor verá mais adiante. Deus não confia sua unção àqueles que não o amam, os quais não lhe dão o primeiro lugar em tudo. Deixe-me assegurar-lhe que, quando você chegar a entrar no Santo dos Santos, em uma base diária, isso tornar-se-á mais natural e imediato. Talvez não seja preciso mais meia hora para que haja o irrompimento. Pode tomar apenas 5 minutos. Comigo já houve ocasiões em que no segundo em que eu disse-lhe Senhor, a coisa aconteceu. Ademais, quanto maior for o tempo em que permanecermos na presença de Deus, mais essa presença roçará conosco. Tudo vai se tornando mais denso, diria você. Para exemplificar, na primeira vez em que você conseguir o irrompimento, talvez você saia de seu quarto e diga à esposa, olá, e ela reconhecerá que você tem estado na presença de Deus. Uma semana mais tarde, tendo você passado e mais tempo na presença do Senhor, você sairá do quarto e, antes que diga uma só palavra, ela sentirá a glória. Você não precisará dizer coisa nenhuma. No caso do apóstolo Pedro, isso atingiu um ponto onde o povo esperava ser curado quando a sombra dele incidisse sobre eles. Et 5.15. Revestindo-nos de força prosseguindo nesse tema, devemos agora examinar o trecho de Isaías 52.12, onde lemos, Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso nem imundo. Sacode o pó, levanta-te, e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. O ato de despertar, nas Escrituras, tem a ver com a oração. Quando lemos desperta, desperta, isso significa, ora, ora. Você deve estar lembrado que o Senhor Jesus, tendo encontrado os apóstolos a dormir, enquanto ele esperava pelo seu traidor, no jardim do Getsemane, disse, vigiai e orai, MT 26.41. Isso equivaleu a dizer, permanecei despertos e orai, estai alertas. Trata-se de uma ordem. Cumpre-nos orar. O passo bíblico de Jeremias 10.25 mostra-nos que Deus julgará aqueles que não se dedicam à oração, as gerações que não invocam o teu nome, juntamente com o mundo. Temos recebido ordens de buscar o Senhor, e, assim, a passagem começa por dizer-nos para despertarmos, sacudir para longe a letargia, pagar o preço, buscar ao Senhor com todas as nossas forças, entrar em uma profunda oração, um profundo amor, tornando-o a nossa prioridade de número 1. E, então, 6 coisas haverão de ocorrer. Haveremos de revestir-nos de forças espirituais, poder contra Satanás, poder contra o pecado, poder contra a tentação. As fraquezas de caráter desaparecerão. Haveremos de revestir-nos de novas vestes santas, as vestes de justiça. O pecado não mais poderá influenciar-nos. Os incircuncisos e imundos não mais quererão tomar parte conosco. Não teremos mais qualquer comunhão com os ímpios. Pararemos de correr de um lado para outro, procurando por alguém que ore por nós ou nos tire de algumas dificuldades. E também nos sacudiremos da poeira, de nossa miséria, de nossa desgraça. Antes, haveremos de erguer-nos livres, e, então, poderemos sentar-nos e descansar. Haverá paz, verdadeira paz, a paz de Jesus. Haveremos de livrar-nos das manoplas de Satanás e do pecado que teima por voltar a assediar-nos. O outro lado da moeda, se continuarmos lendo, chegaremos ao trecho de Isaías 52.35, onde descobrimos os resultados para aquele que não desperta, para aquele que nunca ora. Sem dúvida, esses resultados farão todos os crentes manterem-se alertas, porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Jeová, o meu povo em tempos passados desceu ao Egito, para peregrinar lá, e a Síria sem razão o oprimiu. E agora, que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão? Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Portanto, 6 são os resultados horríveis da falta de oração. Visto que não despertamos, nos venderemos ao diabo em troca de nada. Descemos ao Egito, de volta ao mundo. Ficamos sujeitos à opressão. Seremos arrebatados como escravos. Haveremos de ouvir os uivos de nossos tiranos.
Os ímpios blasfemarão de Deus, uma condição que vemos hoje em dia em nossa própria nação, porque nós, os crentes, não oramos. E, então, por essa altura, Isaías volta a falar sobre os bons resultados do despertamento, da oração. Ele citou Deus, que dizia: portanto o meu povo saberá o meu nome. Por esta causa, naquele dia, saberá porque eu mesmo sou o que digo. Eis-me aqui. E 52:6. Em sua essência, Isaías disse que, como a sétima bênção da verdadeira oração, conheceremos a Deus e o seu poder. Finalmente, aquele que se dispõe a pagar o preço será usado para o maior serviço possível ao Senhor, ou então, conforme disse Isaías, em 52:7, quão suaves são, sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Um tempo de decisão depois que entendi, mediante o ensino do Espírito Santo, o que significa pagar o preço, conforme dizia a Sra. Kuhlman, ou seja, desperta, desperta, em outras palavras, ora, ora. Então, tomei a decisão de que eu pagaria o preço. Compreendi, afinal, sobre o que ela estava falando, quando declarou: se você encontrar o poder, você encontrará o tesouro do céu. A decisão de pagar o preço e de orar é algo que cada crente deve resolver por si mesmo. Ninguém pode resolver isso em lugar dele. Paulo escreveu de maneira pungente, em 1 Coríntios 9:27, antes subjugo o meu corpo, e o reduzo à escravidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Deus nos dá toda a oportunidade de orarmos, e nos convida a orar, mas jamais nos forçará a fazê-lo. A decisão é nossa. No segundo em que dissermos não à oração, estou cansado, ou então, não sinto vontade, seremos adoradores de ídolos. Se assim fizermos, e ter-nos-emos submetido à nossa natureza inferior, e a nossa carne terá tomado o lugar de Deus. É mister que você realmente compreenda isso. Deus o ama. Ele o ajudará, mas ele não o forçará a nada. O Senhor sempre nos guia para a frente, mas o diabo sempre empurra. A você compete tomar a carne pelo pescoço e dizer-lhe: não, eu vou orar. O terrível perigo que corremos, por nos submetermos à carne, é revelado nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Deus criou o homem e a mulher como um ser dotado de espírito, alma e corpo, mas o diabo, por meio da tentação a que submeteu Adão e Eva, fez o homem virar o contrário, corpo, alma e espírito. A carne acabou prevalecendo, e então encontramos estas trágicas palavras em Gênesis 6:3, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Sim, o diabo havia feito o homem virar ao contrário. Submeter-se à carne é rebelar-se contra Deus. Isso matará você. E é exatamente isso que você faz quando recusa orar. Deus não usa um homem que tenha sido virado ao contrário. E por certo não haverá jamais de ungí-lo. Comece a buscar a Deus. Disponha-se a pagar o preço. Torne-se um homem certo, e não virado ao contrário, e ele haverá de ungir você, desde a cabeça aos pés. O número do telefone de Deus é Jeremias 33:3, onde ele nos diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus promete-nos que, se o invocarmos, então, em primeiro lugar, ele responderá, ele falará conosco. Em segundo lugar, ele nos dará uma nova visão, e nós veremos a sua glória. Em terceiro lugar, ele nos dará um novo conhecimento, coisas que não sabíamos a respeito dele.